Trabalhadores da última hora. Como podemos entender o nosso estágio atual? Mesmo a grande parte da humanidade que não segue, que não reconhece em Buda sua referência espiritual, mesmo essa enorme multidão concorda que ali está uma referência, uma importante referência moral para a humanidade. Mesmo a enorme multidão que não reconhece em Moisés ou em Maomé referências suas, não adota essas referências como suas, também reconhece nesses luminares grandes luzes da humanidade. Mesmo aqueles que não se identificam com o caminho filosófico e científico percebem a grandeza da revelação, da contribuição de Sócrates. E mesmo aqueles que, a grande multidão que não compreende, que não adota o Jesus, o personagem Jesus, como sua referência, também reconhecem nesse luminoso legado um oásis na história humana. Então, como entender que mesmo com tantos médicos tendo passado, tantos e tão luminosos e amorosos médicos tendo passado no hospital da Terra, a humanidade siga ainda tão doente? Sim, é verdade que à luz das reencarnações nós compreendemos que muitos e muitos que aprenderam com todos os luminares não estão reencarnados agora nesse momento, exceto em missão. Só estão na Terra encarnados nesse momento exatamente os que não aprenderam. Assim como numa turma de recuperação de uma escola, só estão aqueles que não conseguiram média nas provas durante o ano. Então, essa visão tenebrosa e doentia que transparece da humanidade nesses momentos também reflete a teimosia, também reflete aqueles que não tiveram a capacidade de assimilar e de adotar os tratamentos e as medicações prescritas por esses médicos. Mas o que acontece que nós, especificamente nós, que estivemos nos ambientes variados, em contato maior ou menor com todos esses luminares, não tenhamos nos curado? Não é verdade? Essa passagem de hoje, lá em João capítulo 5, versículo 1, uma passagem muito simples, que reflete várias outras que podem ser vistas no Evangelho. Ela diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Essa simplicidade de Jesus indo a pé da Galileia até Jerusalém, cercado de homens pobres e simples, buscando simplesmente uma festa da sua cultura, se contrapõe enormemente aos diversos cristianismos, não é verdade? Como compreender e como ver que nessa distância está exatamente, na distância dos doentes com o médico,
está a não cura. Acontece que os religiosos, as religiões acabaram fazendo o papel das farmácias, de donos de farmácias que gerenciam as suas farmácias como empresários. E para isso eles precisam propagandear, possuírem todos os remédios. Mas quando as pessoas vêm até eles em busca de aviar as receitas, já que nós recebemos as escrituras e as mensagens dos luminares e preguiçosos não nos dedicamos a compreendê-las, entregando tudo na mão de donos, de instituições que dizem tudo compreender e tudo poder encaminhar daquelas mensagens, já que nós temos feito isso, como têm agido essas farmácias, esses donos de farmácias? Eles têm esquecido as receitas e têm vendido o que eles têm no estoque. Empurrado remédios, como se diz na pior prática das farmácias. Empurrado remédios que não estão nas receitas. Como a arrogância dos cientistas e dos filósofos que negam Sócrates e sua humildade dizendo só sei que nada sei. Como o isolamento dos budistas e dos monges em castelos, quando o Buda foi aquele que saiu do castelo para viver no cotidiano a sua iluminação embaixo de uma árvore. Como os encastelados cristãos, que também vivem em cátedras, em arrogâncias, em castelos, em nome daquele que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, em nome daquele que foi perseguido pelos concílios do Sinédrio, pela força e pelo poder do Império Romano, mas que acabaram constituindo um segundo Império Romano ainda maior, com fronteiras ainda maiores do que o primeiro. Nós somos parte disso. Mesmo com a remota possibilidade de não termos integrado o próprio corpo dessas instituições acadêmicas, científicas, budistas, cristãs, nós somos parte disso por sermos, pelo menos, seguramente, a mola que move todo esse institucionalismo, que não permite, que não segue e não permite que os outros sigam, como Jesus falou a respeito dos escribas e fariseus. O que fazer? Estamos perdidos, então? Com essa realista e triste realidade que nós vivemos hoje, ligadas à nossa inércia, à nossa acomodação e à nossa exploração das luzes que vieram à Terra? Não, ainda é tempo. Se nós estamos na Terra é porque Deus acredita em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Perguntam as Sagradas Escrituras. E ninguém se aventurou a responder, pois a resposta é clara. Se Deus é por nós, a única força do universo capaz de nos boicotar, capaz de nos atrasar, de nos manter no passado, somos nós. Mas que assim não seja. Mas que assim não seja.
percebendo o enorme poder que nós temos frente às forças institucionais das trevas e frente às forças inerciais, as forças de acomodação que nos têm retido ao passado, nós podemos agora olhar as receitas de Jesus, olhar o Evangelho de novo, descobrir nele facilidades que nunca supomos existir, que se trata de mensagens simples, de histórias comuns, sobre homens comuns, nós. E de posse dessas receitas, aceitemos os medicamentos e os tratamentos, que estão não lá longe, não em fórmulas complexas, mas exatamente nas pessoas e nas situações que nós nos deparamos, com as quais nós lidamos no dia a dia. Não há complexidades, não há complicações, não há exigências, não há elaborações maiores. Vejamos Deus, vejamos a verdade, vejamos a cura que está contida em cada fato e pessoa que a vida colocou junto de nós. E ali estarão Sócrates, Buda, Moisés, Maomé e Jesus, na forma do amor, na forma de Deus, como espelhos que refletem a humanidade à luz de Deus, para nos trazer a verdade e o amor que nós tanto necessitamos em todos os tempos e que nós tanto necessitamos agora. Que assim seja. Um grande abraço, até a próxima.